Prezados ouvintes do podcast RJ em Debate, hoje gravaremos o nosso episódio de número 105. Nesse pós-carnaval, vamos conversar um pouco com o deputado Luiz Paulo sobre fatos nacionais e internacionais de grande relevância. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Vamos iniciando mais um podcast. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Como diz o ditado popular, é voz corrente no nosso país que o ano de 2023 está se iniciando no dia 27 de fevereiro, quase 1º de março. E temos que fazer muitas reflexões, porque já se foram 2 meses do ano e há muito que se fazer. Deputado, na última quarta-feira, dia 22 de fevereiro, na Quaresma, foi lançada pelo Papa Francisco a campanha da Fraternidade, que esse ano conta com uma grande reflexão sobre o tema da fome. Fraternidade e fome é o tema. Creio que há muito a dizer sobre esse tema, né, deputado? Eu acho absolutamente oportuna o lançamento desta campanha, que não é novidade, já se repete, que o Papa Francisco lança, que é a campanha da fraternidade. E esse ano o tema central é a fome, por isso o título da campanha é Fraternidade e Fome. Isto é uma campanha mundial, né? E a fome, a miséria, é uma das grandes desgraças do mundo, e também o é do nosso país. Se a gente pegar aí os noticiários dos últimos 60 dias, vai ganhar relevância a nível mundial a invasão da Rússia à Ucrânia, que completou um ano e já provocou o êxodo de 8 milhões de pessoas, né, que saíram da Ucrânia, e a miséria, a fome também está instalada lá, principalmente nesse momento com o inverno muito rigoroso. Se a gente continuar fora do Brasil, vamos ver a grande tragédia que se abateu na Turquia, mais ou menos naquela região divisa com a Síria, com centenas e centenas de mortos, milhares de desabrigados e com cidades totalmente destruídas. Países que viviam sempre em guerra, né? Então a miséria e a fome voltam a aumentar. Se você vem para o Brasil, a gente tem imagens estarrecedoras da tribo Yanomami, né? Onde as crianças, as mulheres, os idosos, esquálidos, desnutridos, morrendo de fome, de desnutrição, morrendo de doenças endêmicas, enfim, uma grande tragédia. E, mais recentemente, né, tivemos a tragédia do litoral paulista, que mostra também quantas pessoas moravam de forma indigna, né? Muitas também aí no limite de estar na miséria e da fome vão morar em área de risco e perdem o pouco que têm e perdem o principal, que são as suas próprias vidas. Então, a campanha da fraternidade tem que passar por 2 vertentes. Uma vertente que o povo brasileiro pratica, da solidariedade, são através das doações seguidas. E a outra vertente tem que ser a vertente do poder público, da competência de gestão, né? Fazer os investimentos onde tem que se fazer, construir sistemas de defesa civil orgânicos, com sirene, locais para abrigo, investir em habitação popular, contenção de impostos, tirar as pessoas de área de risco de alagamento nas calhas dos rios, e por aí vai, né? Então, acho que a campanha da fraternidade tem que ter essas 2 abordagens, a abordagem da solidariedade e da competência do Estado, aí quando eu digo Estado, a União, o Estado e municípios, de fazerem as políticas públicas adequadas
para não permitir que a fome continue se alastrando no país como se alastra. Deputado, o senhor acabou de citar a invasão da Rússia à Ucrânia, que no último dia 24 completou um ano. Nós presenciamos cenários de destruição, de mortes. O senhor acha que há alguma esperança, na sua opinião, de que possa haver entendimento para um cessar-fogo ou a guerra está longe do fim? Eu gostaria muito, Pedro, de responder aqui para os nossos ouvintes que eu acho que o cessar-fogo vai se dar agora. Gostaria muito de dizer isso. Mas eu acho que ainda estamos distante desse cessar-fogo. Porque de todas as tragédias, essa era a mais evitável de todas, porque é uma guerra que um país invadiu o outro, o controle territorial estratégico, e por medir forças também com outras potências mundiais. Então, bastaria um ato de vontade para cessar essa invasão, mas tudo indica que não ocorrerá tão cedo. Então, essa de todas as tragédias é a mais doída, porque é uma tragédia que os líderes que estão envolvidos nela, principalmente aqueles que invadem, no caso específico, o Putin, né, são os responsáveis. E aí vão alegar dezenas de motivos. E nenhum dos motivos pode justificar a invasão de um país ao outro, principalmente matando, destruindo, fazendo as pessoas passarem fome, frio, etc., porque lá o inverno também é rigorosíssimo, né? Então, tem que se fazer um clamor mundial e praticamente quase 100% dos países aderirem para talvez chegar a essa possibilidade de ter um pacto de não mais agressão, que se iniciaria, evidentemente, com o Putin retirando as tropas dele da Ucrânia. Perfeito, deputado. Agora, trazendo aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro não sinalizou que irá pagar ao funcionalismo do executivo os 6,5% da reposição de perdas inflacionárias. Por que o senhor acha que isso está ocorrendo? Ô Pedro, olha só, nós somos autores da Lei 9436. Ela é de 14 de outubro de 2021. Nesta lei, nós tratamos sobre a recomposição anual do salário dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. E essa lei é composta de duas medidas. A primeira era para repor as perdas passadas, de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021. O total dessas perdas, calculadas à época, acusaram na ordem de 29%, um pouquinho mais, mas 29% para trabalhar com o número redondo. E, na lei, nós dividimos essa reposição em 3 parcelas. A primeira parcela ia repor 50% desse percentual, de em torno de 30%. Para ser preciso, a reposição foi, agora eu me lembrei, foi de 32%. Então, 50% seria 16%. E, evidentemente, 2 outras reposições, em 2024 e 2025, desculpe, a primeira reposição de 16% foi em 2022. Depois, seria 2 reposições iguais em 23 e 24, né? Que daria na ordem dos 6,5% cada um, né? Essa conta, né, não dá para fazer uma conta simples de somar, porque é uma reposição em cima da outra, então tem que fazer esses acumulados. Mas eu diria que a primeira parcela foi paga exatamente em fevereiro de 2022. Tá? Então, é esperado que a segunda parcela, agora de 6,5%, seja pago, tá, em fevereiro
de 2023, que está terminando. E exatamente essa questão que você me pergunta. Por que não pagou, se isso já é uma dívida? Isto o governador deve, virou lei, é dívida. Tanto é dívida que todos os outros poderes constituídos, judiciário, parlamento, Tribunal de Contas, Ministério Público, já fizeram o pagamento, porque entenderam eles que eles não têm que pedir autorização ao governador, porque já está autorizado. Já está autorizado pela lei 9436 de 21. Eu volto a dizer que eu sou um dos autores. Olha, então essa seria a questão que o governador não devia nem titubear, já devia ter pago. E estamos pressionando para que o governador pague. Porque ele, concomitantemente, vendo a lei que ele sancionou, essa 9436, né, a parte final da lei diz que a partir de janeiro de 23, você pode também recompor as perdas salariais, evidentemente, de 22. E ele resolveu mandar um projeto de lei para repor essa inflação, que ele estimou, não estava fechada a inflação, em torno de uns 5,7%. A inflação real foi 5,79%. Então, ele pagou essa, mas não pagou a que ele já devia. Então, ele tem que pagar a que ele deve, né? Que dá mais ou menos uns 6,5%. E essa é que é a pressão. Porque você não pode ter funcionários de alguns poderes recebendo e do executivo não. Então, esse é o trabalho, essa é a pressão que a gente vai continuar a fazer. Deputado, antes de eu fazer a próxima pergunta aqui do nosso episódio número 105 do podcast RJ em Debate, eu aproveito para pedir desculpas para os nossos ouvintes. Vocês podem ter, com certeza vocês notaram que o telefone tocou aqui no meio da resposta do deputado Luiz Paulo, mas a gente preza muito pela boa qualidade da informação, a gente seguiu aqui, a gente pede desculpas novamente aos nossos ouvintes, mas como dizem, né, deputado, quem sabe faz ao vivo e a gente segue aqui nosso programa. Deputado, no próximo dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. O 8 de março que foi consagrado internacionalmente pela ONU apenas em 1975. Uma data marcada como expressão de uma série de lutas e conquistas de direitos, sobretudo os trabalhistas. Como o senhor, deputado, vê essas lutas e avanços das mulheres? Pedro, o mês de março começa com duas datas significativas, né? 1º de março, data de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Há que se fazer esse registro, teremos a oportunidade de conversar sobre isso em outro dispositivo de comunicação. Mas essa data é importantíssima, que é 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. É inegável, quem já viveu muito tempo como eu, perceber, a olhos vistos, né, as conquistas das lutas das mulheres. E não foram poucas, foram muitas. Mas, mesmo assim, ainda há muito a que se avançar, porque ainda há uma forte discriminação em relação à mulher. A nossa sociedade ainda é muito machista, muito preconceituosa. Eu assistia nesse final de semana um canal de TV, que eu não me lembro mais quatro, qual foi? De cenas de abuso contra as mulheres na rua, absolutamente inaceitáveis. Cidadão passar de carro, ver uma mulher e dar um tapa na nádega da mulher. O outro passou num outro carro, a mulher está de bicicleta. Mas aquilo é uma agressão física. Uma mulher não tivesse liberdade de andar de moto, de motocicleta, fazer Cooper pela rua, etc, etc. Mas também acontece nas questões salariais, né?
na competição trabalhista. Isso acontece nas relações sociais. Isso acontece, muitas vezes, muito próximo da gente, quando a mulher também exerce, né, uma dupla jornada de trabalho. Muitas vezes os homens não dão a mesma colaboração, a mínima colaboração nesse aspecto. Então, há muito que se avançar. Por isso que é importante também a luta pelos espaços. E no parlamento a bancada feminina tem aumentado, mas ainda é um aumento lento, não tão progressivo que pudesse levar, fazer com que as assembleias legislativas, não só essas, câmaras de vereadores, serem paritárias, né? 50% de cada sexo seria o ideal, em torno disso. Então, esses avanços precisam ser celebrados, aqueles já conquistados, mas passar por cima deles e ir à frente para conquistar outros, para que homem e mulher, sob o ponto de vista do respeito, da dignidade, etc., possam ser tratados da mesma forma, até porque ambos são seres humanos. Deputado Luiz Paulo, caro amigo ouvinte, terminamos aqui mais um podcast e, como sempre, reforçando o convite para você, ouvinte, que continue nos acompanhando toda semana em nossas redes sociais. O Facebook do deputado Luiz Paulo, vocês já sabem, é o deputado Luiz Paulo. No Instagram, Luiz Paulo_Dep. Inclusive, ouvinte, eu peço aqui para que comecem a acompanhar os Reels do deputado Luiz Paulo no Instagram. São vídeos curtos que o deputado posta diariamente, sempre falando sobre os assuntos de grande relevância, não só nacionais como internacionais. E lembrando também do nosso WhatsApp, que é o 21 99514 5678. E se você já acompanha nosso podcast há algum tempo, nosso podcast semanal, e gosta do trabalho, das opiniões do deputado Luiz Paulo, convida um amigo para acompanhar semanalmente esse podcast RJ em Debate. Agora vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o descaso histórico em relação ao planejamento urbanístico de nossas cidades. Quase todas, sem exceção, são permeadas por construções em área de risco, quer seja áreas de risco em costa ou em calhas de rio. O desastre, a catástrofe, a calamidade acontecido no litoral paulista, que pegou todo mundo na folia carnavalesca, né? Ela registrou já mais de 60 mortes e dezenas de desabrigados. Em um dia de chuva, uma precipitação atmosférica estratosférica, né? Não é porque eu queira rimar atmosférica com estratosférica, não, porque choveu mais de 600 milímetros em 24 horas. É muita chuva, mas muita chuva. Só para se ter assim, uma noção, aqui na cidade do Rio de Janeiro, se chover 100 milímetros num dia, vocês tenham certeza que nós vamos ter problemas, no mínimo de grandes alagamentos. Chover 600 mil, 6 vezes mais, é algo quase inacreditável. Mas pegou uma cidade desorganizada, população carente, morando em área de risco, nas encostas, né? E a tragédia, mais uma vez, aconteceu. Felizmente, o que a gente verifica é que tem mais de 4 milhões de pessoas no Brasil vivendo em áreas de risco. Então, nós não podemos ter uma política de somente socorrer depois do sinistro. Tem que se ter política para que, antes do mesmo. E, para isso, você precisa ter um sistema de defesa civil organizado.
não é só para avisar que o temporal, o cumulonimbus vai se precipitar, né? Mas é para avisar, e daí, depois do aviso, o que fazer? O sistema de sirene, que o Rio já adotou há mais de década atrás, é uma possibilidade de funcionamento. Mas só a sirene tocar também não resolve. Tem que ter um local para as pessoas irem, que são os abrigos, que pode ser uma igreja, uma escola, uma instalação qualquer, mas tem que ter previamente organizada, com um zelador que tenha a chave, que tenha mantimento, luz elétrica, etc., cobertor, colchonete, tudo preparado para essas horas. E que tenha também treinamento. A sirene, o que vocês vão fazer agora? Sem chuva, treinamento. Se isso for feito, resolve? Não, mas minora. Para resolver, mais ainda, para os acidentes ser menores, você tem que ter uma política habitacional, tirar as pessoas da área de risco. Mas isso não faz da noite para o dia, mas tem que fazer. Você tem que dragar os rios, você tem que reflorestar, você tem que fazer as contenções de encosta. Enfim, você tem que ter cidades mais resilientes para poder minorar os efeitos das tragédias e catástrofes originárias, principalmente aqui no Rio de Janeiro, das fortes chuvas. E no Rio, no São Paulo, enfim, no Brasil como um todo. Aliás, se você pegar um país das dimensões do nosso, você vai ver dois fenômenos num período só: excesso de chuva e escassez de chuva. Você tem seca concomitantemente com muita água, né? Ela que a seca está lá no Rio Grande do Sul. Mas é o problema grave que não está sendo enfrentado. Lá dentro de hoje vai ser para a retomada das campanhas de vacinação de uma maneira geral, né? Isso é uma notícia muito positiva, visto que com a mudança de governo começou novamente a se dar seriedade àquilo que o Brasil chegou a ser assim, paradigma para o mundo, né? A prevenção através da vacinação das mais diversas doenças. E segunda-feira, dia 27, né, está começando uma nova campanha de vacinação, uma vacina bivalente para minorar, né, o contágio da Covid-19. Começando pela população de risco, né, entre eles os idosos, né? Então, segunda-feira, 27, começou para as pessoas com mais de 80 anos e, gradativamente, vai se abaixando as idades, os imunodeficientes também, e as pessoas que vivem em abrigo, né? E, enfim, de uma forma organizada. Já se fez um calendário, e é importante essa retomada da vacinação, porque a Covid não acabou, não. Ela diminuiu bastante, mas o vírus continua circulando.